Firme companheirada, nós estamos aqui no Sinasef para bater um papo com essa companheirada sobre a questão LGBT, seguindo a deliberação de plena. E aí o nosso objetivo com esse vídeo é pedir para vocês mandarem para a gente material, porque a gente está preparando um kit para poder ser lançado no começo do ano letivo de 2019, com as sessões sindicais, para poder ser discutido com a comunidade acadêmica, os professores, os técnicos, os pais, os estudantes, de combate à homofobia. E a gente pede para vocês, para todos os movimentos, militantes, para mandarem material para a gente no e-mail que vai aparecer ali abaixo, que é da pasta de opressões. E aí, como forma de lançar esse pedido, né, de material que a gente vai fazer, esses atos que a gente vai fazer como sequência, a gente passa a bola para a companheirada aqui. Bom, o meu processo dentro da escola e a relação disso com a sexualidade foi bem complicado, porque a escola, o contexto que eu estava até no ensino fundamental, ele me deixava relativamente travado para minha sexualidade, então eu não tinha liberdade de expressar o que eu queria, o que eu sentia. Então o que acontecia era de que o ambiente, as pessoas, eu acho que até mesmo os educadores que estavam envolvidos no processo, eles não tinham atenção com o que estava acontecendo dentro do meu processo educacional, e aí a descoberta, né, de si tem a ver também com o processo educacional, assim eu acredito. Então acabava que eu me retraía ali como no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento social. E eu só entendi o quanto isso era prejudicial para mim quando eu cheguei no ensino médio. Eu encontrei um lugar onde eu tinha liberdade de ser quem eu era, onde eu tinha liberdade de entender quem eu era, e de que isso não era tão ruim, de que isso não era uma coisa horrível, aberração, como as pessoas dizem, né? Ou desfazer a imagem estereotipada e marginalizada que eu tinha na cabeça, né, tanto pelos programas de televisão, pelas representações que a gente vê nos diversos lugares, da pessoa homossexual, do gay. Então, quando eu cheguei num lugar que me oferecia educação plural, que me deixava entender quem eu era, isso abriu minha mente e me fez refletir sobre o que eu sentia no passado principalmente, porque outras instituições, como por exemplo, não a igreja em si, mas as pessoas ali que estavam na igreja, né, os fiéis, os cristãos, as pessoas que estavam à minha volta naquele ambiente, assim como a escola, acabava que me retraíam para entrar num molde. Quando eu entendi que eu não precisava estar enquadrado dentro desse modelo, e de que a igreja em si não era as pessoas que estão lá e que estão julgando e apontando o dedo a todo momento, eu consegui tanto entender quem eu era, ser o que eu sou hoje, que é um cidadão, né, e gay, e muito bem resolvido, e também voltar para a igreja, entrar naquele ambiente, entender que ele não é feito só de pessoas que estão julgando o tempo todo, mas ele também é feito de pessoas que estão sendo oprimidas e que essas pessoas elas precisam ser acolhidas. E se falta gente para acolher, eu entro nesse ambiente como um cristão, como um gay cristão, e consigo acolher essas pessoas. Então hoje, para mim, tanto estar na escola e fazer com que todos os calouros, todos os novatos que entram lá são bem-vindos e que eles podem pensar sobre quem são, é saudável, que esse processo é saudável. Eu também estou numa igreja onde, se alguém precisar de mim, se alguém precisar do meu acolhimento, de entender que ela está ali, que ela é bem-vinda ali, independente da orientação sexual dela, se eu precisar dizer isso para alguém que está entrando na igreja, eu também estou lá para dizer. Então, ocupar esses espaços é importante. Ocupar esse espaço sendo quem eu sou, não entrando em um molde que é imposto pelas pessoas ou pela estrutura. Entender que eu não preciso estar dentro desse modelo foi muito importante. E a escola teve um papel fundamental nisso, a mudança da escola, né? Entrar no Instituto Federal, que é uma escola que me proporcionou muita liberdade de pensamento, que me possibilitou ter um pensamento crítico e entender as coisas que estavam ao redor, me ajudou a entender quem eu era, a formar a pessoa que eu me sinto hoje, completa, e não mais cheio de fantasmas, cheio de estigmas, cheio de pressões e me retraindo o tempo inteiro. Um dos combates que a gente está enfrentando, um dos duros ataques que a gente está sofrendo é o projeto Escola Sem Partido, né? Que é um projeto que a família Bolsonaro encampou, né? Cresceu bastante politicamente a partir desse projeto Escola Sem Partido.
Queria saber o que vocês vislumbram como consequência de uma escola que não se pode discutir gênero, que não faz combate à homofobia, né? O que vocês vislumbram como consequência desse projeto de Escola Sem Partido sendo aprovado? Bom, eu acho que escola sem partido, que é uma contradição, porque na verdade a gente não defende escola com partido, mas a gente defende escola com crítica, com diversidade. E o que eles querem tirar da escola é exatamente a crítica à diversidade. A escola de um pensamento único vai nos desconsiderar, vai aumentar a evasão, por exemplo, de pessoas como nós, que somos 10% da população. Então você vai ter pelo menos 10% de estudantes aí sem conseguir segurar talvez o bullying, né? Então o ambiente escolar, que já é um ambiente violento e agressivo, e não poder acolher essas pessoas. Principalmente as crianças que já têm identidade de gênero diversa, que não a heteronormativa, né? Enfim, que não se enquadra no padrão homem, mulher, enfim, essas pessoas que vão sofrer mais, os professores e professoras fundamentalmente, porque não vão conseguir dar aula, né? Uma aula para uma multiplicidade de pensamentos. Então, como é que você vai dar aula com todo mundo filmando, o professor vai fazer? Então, a judicialização da sala de aula, um tribunal pedagógico vai ser algo muito ruim para a educação brasileira, né? E principalmente para nós, né? Principalmente para as mulheres trans, por exemplo, que morrem, que têm poucas condições de concluir estudos em sua maioria, morrem muito cedo. Então, essa escola não é um ambiente acolhedor, né? Para as meninas, sobretudo, também, as meninas que são vítimas de violência sexual, e que a escola é um ambiente primeiro em que elas vão ser acolhidas e vão entender o que aconteceu, né? Até denunciar. Então, mais de 50% das vítimas de estupro no Brasil são meninas de até 13 anos de idade, né? E a maioria dos casos acontece no ambiente familiar. Então, quando os Bolsonaros da vida, e esse movimento é um movimento internacional, infelizmente. A gente estava conversando há pouco, o Partido Nazista Alemão tem projetos parecidos, a América Latina está cheia disso, também tem um movimento conservador no mundo inteiro, crescendo. E a escola é o alvo, né? E nos elegeram como inimigos, né? Então, a diversidade, a crítica, a alegria, as nossas cores, de repente, fomos eleitos como inimigos, mas a gente não vai aceitar. Então, em defesa dos professores e professoras, em defesa da diversidade, da comunidade LGBT, a gente permanece em sala de aula, né? E vamos reavivar a crítica, assim. A gente estava comentando mais cedo sobre exemplos de como a escola é fundamental para a nossa formação sexual, por exemplo, a educação, né? E aí a gente não está falando de ensinar a fazer sexo, de ensinar, sabe, não é bem disso. Embora a escola também deva ensinar, porque fazem mal, crianças engravidam, meninos estão com epidemia de sífilis, no Brasil está tendo novamente, já tem alguns anos, epidemia de HIV, muitos jovens se infectando novamente. Então, a professora que me ensinou o que era menstruação, me ensinou que eu precisava usar um absorvente quando na minha casa eu não tinha, porque eu fui criada com meus avós, né, mais idosos, né, mais conservadores, então eu não fui orientada dentro de casa. Eu precisei ter uma professora que dava aula de orientação de educação sexual, né, para acolher não só a mim, mas várias outras colegas também, entender situações de abuso, né. Tinha outros professores que abusavam dos corpos das meninas, assim, e a professora, eu me lembro muito bem, foi fundamental, assim. E eu não quero que ela seja proibida, amordaçada, criminalizada por fazer um bom trabalho. Então, já que a gente está conversando aqui no sindicato, né, dirigindo aos companheiros do Sinasef, queria saber como é o desafio de ser trabalhador e ser LGBT, como que é isso no dia a dia, no local de trabalho. Então, como a gente, dando continuidade ao que a gente estava falando, né, o nosso público, a nossa comunidade, nós somos 10% desses estudantes, né, desse público. E aí, se você sai da escola, se você não permanece na escola, você acaba tendo uma baixa escolaridade. E aí, com isso, o que lhe resta? O subemprego. É para isso, para esse tipo de trabalho que você vai
Eu, por exemplo, tipo, hoje eu trabalho num restaurante, faço salada lá, mas graças a Deus, assim, eu tive uma escola que me acolheu, que mesmo não tendo me assumido, né, durante o período que eu fiquei na escola, mas tendo já na escola começado os meus conflitos, né, porque eu não podia expor quem eu era ali naquele ambiente, né. Teve até uma professora que chegou e quis perguntou para mim o que estava acontecendo comigo, porque eu tinha me afastado de todo mundo e eu não consegui falar para ela naquele momento. Mas eu quero que essa professora e que tantas outras como ela tenham essa chance, sabe, de perguntar, de poder dialogar e de não ser criminalizado por isso. E aí, fazendo esse paralelo com a questão do emprego, para onde vai um jovem que aos 15 anos se descobre gay, se descobre trans? Para onde ele vai? O que lhe resta? Se ele não está mais na escola, se a escola lhe foi tirada, se a igreja foi tirada desse jovem, o que resta para ele é a prostituição, o que resta para ele é o subemprego, o que resta para ele são nem ter lar, muitas das vezes, ele fica marginalizado na rua. Então, assim, a gente nem... Hoje, eu pego ônibus todos os dias, 4h30 da manhã, e hoje eu não vejo uma única mulher trans pegando ônibus junto comigo para ir trabalhar. E onde estão? Cadê essas pessoas? Nós queremos sim trabalhar, a gente quer sim oportunidade também, a gente quer sim conquistar empregos, seja no serviço público, seja onde eu estou atualmente. Eu encontrei um emprego que me acolheu, mas e quantos iguais a mim não tiveram essa chance, essa oportunidade? Então, que a escola, que os empregadores consigam abrir os olhos e perceber que nós não somos inimigos de ninguém. Nós estamos aqui, nós só queremos viver o nosso amor, nós só queremos viver a nossa identidade, nós só queremos isso, ser feliz. Bom, e aí, para fechar, o que vocês esperam desse contexto atual, né? Foi eleito o governo Bolsonaro, né? Vai ter um novo governo por aí. O que vocês esperam, tanto de ação por parte do governo, quanto das nossas ações, né? Para a gente poder pensar o que a gente vai fazer para poder resistir aos ataques que já estão vindo e que tendem a se intensificar. Bem, como gay, quando eu era criança, sempre sofri muito bullying. E eu me identifico muito com uma fala que o deputado federal João Willis teve quando ele foi acusado no Conselho de Ética pelo CUSP Bolsonaro, né? E ele foi relatar as agressões que ele sofria há anos a fio por parte do Bolsonaro e dos seus filhos lá na Câmara. Disse que ele sentava às vezes numa tribuna, né, uma daquelas salas que tem lá no Congresso, e um deles sentava atrás e ficava cochichando no ouvido, viadinho, coambulante, não sei, queima-rosca. Isso nos corredores do Congresso, em momentos que ele ia falar, né, ficou até muito bem registrado isso na votação da aceitação do denúncia de impeachment por parte da Câmara, onde ele não pôde falar praticamente, né? Teve um momento que ele teve que parar, igual a gente, professor, para os alunos. Quinta série. E hoje esse cara é presidente da República. Quando a gente sai da escola, a gente pensa, acabou esse inferno, me livrei dessas pessoas. De repente você olha e vê um cara desse, que é o típico agressor, que vira presidente da República. Eu acho que a maior agressão é essa, simbólica.
Eu acho que a gente vai perder espaços que a gente ocupou, muitos de nós vão acabar voltando para a marginalidade na luta, as escolas vão tornar ambientes ainda mais inóspitos para a população LGBT, mas eu tenho esperança, porque quando foi que a população LGBT teve paz no Brasil, né? Quando foi que as pessoas trans não foram mortas? Quando foi que as travestis não foram relegadas à prostituição? E a gente chegou até aqui. A gente conquistou o direito de registrar o nosso casamento, a gente conquistou o direito do nome social, a gente conquistou a liberdade de ser quem a gente é, pelo menos nos documentos, a gente conquistou o amparo para tratamento de reeducação de gênero para as pessoas trans no Sistema Único de Saúde. Você me perdoe se eu não usei o termo certo. Os ambulatórios de acompanhamento de saúde de modo geral, a gente conquistou tudo isso. Talvez a gente perca um pouco dessas conquistas, mas é bom a gente se lembrar que a gente chegou até aqui. Se a gente chegou até aqui, a gente vai conseguir sobreviver. Mais essa. Então é isso, a gente reforça a necessidade de todo mundo mandar material, né? Período anterior estava uma polêmica que tinha kit gay, uma tentativa de colocar um termo pejorativo, né? Um material que não existiu. Bom, o que a gente vai fazer é um kit de combate à homofobia. A gente acha que esse é um tema muito sério, tem que ser tratado na escola. A escola precisa sim desenvolver esses temas. Se a gente não trabalha questões de gênero na escola, aí a gente está incentivando pedofilia, a gente está incentivando abuso, a gente está cobertando os abusos que acontecem. Então é fundamental que a gente faça a discussão de gênero, que a gente faça o acolhimento da comunidade LGBT, que a gente trate a diversidade na escola. E aí, por conta disso, a gente reforça o pedido de material, manda pra gente no e-mail abaixo, que a pasta de opressões vai estar tratando, preparando, manda sugestão de fotos, de vídeos, de músicas, de personalidades, de material didático, porque a gente vai preparar um material bem bacana para ser lançado no começo de 2019, porque a luta não para e não vai parar, e o combate à LGBTfobia também vai se manter dentro dos institutos federais, dentro das escolas militares, em todos os espaços que o Sinasef atua. E o Sinasef segue na luta